Então, pessoal, hoje era para a gente estudar os capítulos 11, 12 e 13. Então, vamos começar com o 11, onde fala da ordem e a missão. Ele começa falando de Moisés, né? Moisés, ele achava que ele era insubstituível, né? E uma das coisas, ele era insubstituível não, ele era indispensável. Que só poderia ser ele a fazer o que ele fazia, né? E o que acontece quando o líder ele acha que ele é indispensável, que só ele pode fazer tudo que tem pela frente? Com base ali no comecinho do capítulo, o que vocês concluíram que acontece? Morre, fica cansado, fica exausto. E além disso, que me chamou a atenção também, é que ele pode deixar de cumprir o seu propósito. Porque ele está tão atarefado com tudo, que ele tem que fazer tudo, que ou ele não vai fazer tão bem feito, às vezes, aquilo para qual ele tem o propósito, né? Ou às vezes vai deixar até de cumprir para fazer coisas que ele não precisava estar fazendo. E é assim também a gente, no nosso ministério, na nossa liderança de célula, em qualquer cargo que a gente lidera. A gente tem que saber qual que é o nosso propósito. Aquilo em que a gente que tem que fazer. Dentro daquilo que a gente não tem que fazer, a gente tem que aprender a delegar. Então, ele levanta aqui 3 falhas da liderança na vida de Moisés, ali naquele começo, né? Primeiro, essa percepção da indispensabilidade do líder, né? O segundo é o desamparo aprendido pelas pessoas. E vocês perceberam que o Jetro, o sogro de Moisés, fez uma pergunta para ele, né? E a resposta do Moisés, ele respondeu a pergunta de Jetro? Não. Ele não respondeu a pergunta de Jetro. Ele respondeu aquilo que ele estava fazendo, né? E muitas vezes é a gente também. A gente tem que saber fazer boas perguntas e também saber responder essas boas perguntas e levar uma reflexão, né? Jetro estava querendo levar uma reflexão a Moisés. E Moisés responde ali de uma forma errada, né? E aí, qual seria a resposta certa, né? Ou qual seria a percepção da pergunta mesmo de Jetro? Porque a pergunta de Jetro foi: o que é isso que fazes ao povo? Por que está sozinho como juiz? E aí Moisés responde com aquilo que ele estava fazendo. Quando o povo precisa, eu faço isso, faço... Mas não era isso que o Jetro estava perguntando, né? Por que você está fazendo isso sozinho? Por que você não tem ajuda, né? E por que não treinar outros, né? Então, gente, uma coisa que a gente aprende na igreja há anos: treine, levanta líderes, capacite outras pessoas. Às vezes a gente está tão atarefado que a gente esquece disso, mas isso é fundamental. Delegar. Ou então, algo que eu escuto rotineiramente é o seguinte: ninguém quer. Ninguém quer fazer, ninguém quer liderar. Eu peço para as pessoas, elas não fazem. Acontece isso com vocês? Mas daí vocês acham que a falha é de quem? É de Moisés ou é do povo? Então a falha é de quem? A falha é nossa. De não saber mobilizar. Não é porque uma pessoa não se dispôs a fazer uma coisa que ela não possa fazer outra, né? Quantas vezes também nós fomos desafiados, não aceitamos de primeiro aquilo que foi nos proposto, muitas vezes fomos com ressalvas, né? Então, às vezes a gente ouve um não e a partir dali a gente já se bloqueia e fala: não, ninguém quer, então vou fazer, mais fácil eu fazer do que eu pedir, né? Também escuto muito isso, né? É bem mais fácil eu fazer do que pedir. Porque pedir, eu vou ter que pedir, fiscalizar, e se não fizer, eu vou ter que fazer, né? E eu fiquei pensando nessas 3 falhas e eu me colocando, né? Sim. Meu Deus. Eu sei que eu não sou indispensável, né? Por isso Sim. eu tô querendo empurrar o povo, Sim. Né? Mas ao mesmo tempo eu empurro a pessoa e a pessoa vai na empolgação e chega na hora que é pra coisa dar certo, a pessoa fala assim: não deu.
Aí eu falo assim, meu Deus, e agora? Sim. Né? Vou ter que fazer as coisas correndo, que eu Sim. não gosto de fazer lá por cima da hora, porque eu deleguei, Sim. mas por algum motivo, será que eu não fiscalizei? Aí eu fiquei, será que eu não fiscalizei? Eu deleguei. Eu acho que não é nem fiscalizar. Eu acho que é dar uma assessoria. Porque muitas vezes quem recebe essa função acha que está recebendo essa função porque o líder não quer fazer. Ou porque o líder está cansado. Então, precisa haver uma mudança de mentalidade, tanto do líder quando ele pede, e do liderado ao receber. Porque geralmente dá essa impressão, ele está me pedindo porque ele não quer fazer, está me pedindo porque ele não consegue fazer. E não, eu estou pedindo porque eu quero que você treine. Porque se você não fizer agora comigo, você não vai fazer depois, né? Então, talvez além de delegar, acho que nem é fiscalizar, é assessorar. Você precisa de ajuda, você entendeu como que tem que fazer, né? Você precisa de ajuda para... Porque daí, quando você oferece essa ajuda, porque parece assim, toma, faz, ufa, agora eu vou descansar, essa vez eu não vou fazer, né? Não é para isso que a gente delega, para a gente ficar sem fazer. Então, às vezes, a mentalidade que a gente precisa mudar. E aí, na assessoria você precisa de ajuda? Você entendeu como é para fazer? Porque lá na frente a pessoa vai falar, não, mas eu não sabia como que tinha que fazer. Não, mas eu te perguntei se você sabia como tinha que fazer. Eu te ofereci ajuda para você conseguir fazer, né? Então, talvez a assessoria, né? Não só delegar é uma etapa, e a outra seria dar uma assessoria. Eu fiquei pensando muito, desde tudo que a gente escutou, né? Sim. Sexta e sábado, e ao ler isso aqui, eu acho que quando as pessoas acreditam no que você está propondo, você não precisa ficar no convencimento. Sim. Né? Então, Sim. às vezes, talvez a nossa mensagem também não é transmitida de uma forma clara, né? Falar, que fardo! Meu trabalho de líder é muito difícil, é muito ruim, é muito cansativo. Ninguém valoriza, parará. Aí quer que alguém queira ser você, ou fazer o seu papel, né? Se você vive mudando, Sim. as pessoas querem que o oposto do que você está vivendo. Sim. Né? Então, eu sempre aplico isso ao que eu vivi em empresa, não tem como, né? A Sim. nossa realidade é essa. E a gente sempre vê que um bom líder de empresa, as pessoas querem seguir, ele não precisa convencer. Sim. Você olha e aquilo te atrai. Né? Sim. Então, ao mesmo tempo, eu olho e penso nisso, né? Será que as pessoas, ao olharem para nós, elas falam assim, eu quero isso para minha vida? Sim. Né? Porque, saber vender o peixe. Se não for verdadeiro, ele não se mantém. Sim. A gente tem que acreditar. Sim, tem. Muitas vezes a gente fica lá, né? Igual o líder de célula, que eu falo muito na supervisão de célula, né? Nossa, é muito cansativo a célula toda semana, eu tenho que arrumar minha casa, ou eu tenho que me preparar, é muito puxado, só eu que falo naquele grupo do WhatsApp, ninguém fala comigo, eu que tenho que chamar, eu que tenho que convidar. Aí a gente fica nisso, alguém vai querer ser líder de célula? Mas se eu, líder de célula, eu delego, você manda um convite essa semana, você pode conversar com aquela pessoa, envolva as pessoas. Se eu, líder de célula, fala, gente, não tem nada mais gratificante do que ver uma pessoa agradecida por uma resposta de oração dentro da célula. Não tem nada mais gratificante saber que aquela pessoa não sabia quem procurar e nos procurou como célula para estar apoiando ela. Não tem nada mais gratificante saber que aquela pessoa estava se sentindo sozinha, ela perdeu alguém importante, nós estávamos lá como célula. Não tem nada mais gratificante que saber que aquela pessoa está aqui na igreja porque ela conheceu Jesus através da minha célula. Para qual lado que você quer ir, né? Então, tudo passa dessa percepção mesmo do líder, de como ele precisa amar primeiro, né? O que ele está fazendo. E passar isso para as pessoas, com certeza. E ali o terceiro erro do Moisés, a exaustão, mesmo inevitável, né? E aí, o que acontece quando nós, líderes, estamos esgotados? Qual é a nossa tendência? Reclamar, chutar o balde, falar, vamos fechar esse ministério, vamos fechar essa célula, não tá dando certo não, tô muito cansado, só tá dando cansaço, né? E é a tendência natural, é querer, por isso que, né, acho que até o Jetro fala que é a morte, né, o desfecho final, vem? Porque realmente, ou vai ser a morte ministerial, ou vai ser a morte dessa célula, porque muitas vezes no meio do caminho não soube
Porque é um exercício, realmente, delegar, né? E, então, muitas vezes a gente não delegou, a gente não treinou outras pessoas, a gente está cansado, sobrecarregado, só a gente que faz. E é uma palavra que ele fala, né? Muito comprometido e pouco conectado. Porque às vezes a gente está tão comprometido com o serviço que não consegue se conectar às pessoas, conectar com a realidade. Está tão cansado que a única saída é realmente fechar, terminar, encerrar, né? Então a gente precisa aprender a delegar. Esse capítulo ele fala muito forte isso, né? A complicada arte da delegação. Precisamos aprender a delegar e treinar, capacitar, que essa foi a verdadeira pergunta de Jetro, né, para Moisés, né? Não é o que ele estava fazendo, que era julgar o povo, é por que ele estava fazendo daquele jeito sozinho. E, gente, ele coloca a complicada arte de delegar, né? Por que complicada a arte de delegar? O que vocês concluíram aí na leitura do capítulo? Por que é complicada a arte de delegar? Acho que a gente acabou já até antecipando ali na fala da Glícia, né? A complicada arte de delegar, né? Um dos atributos é abrir mão do controle. Se a pessoa ela é muito controladora, tem gente que não vai sofrer disso aqui. Mas tem gente que é muito controladora, só gosta do jeito que ela faz, né? E eu sempre falo, a gente pode se surpreender, tanto pro bem, né? Da pessoa superar e fazer melhor do que a gente, quanto do mal, entre aspas, porque não é do mal, mas de fazer de um jeito diferente que não me agradou, mas não significa que foi ruim. Foi o jeito dela, mas é diferente do meu, né? Mas a gente pode também se surpreender e sair bem melhor do que a gente faria, né? E essa é uma das partes complicadas, né? De abrir mão do controle. E aí tem ligado também ao nosso ego, né? Que muitas vezes não quer perder esse controle, mas a gente, primeiro princípio fundamental, então ele colocou, ninguém é indispensável. Porque se a gente não abre naturalmente a mão do controle, em algum momento a gente vai abrir, né? Eu fiquei doente, tem uma programação, um evento que depende de mim, mas eu fiquei doente. E agora? Se eu não treinei, não capacitei, alguém? Fala, Toninho. A Maria falou um negócio, a gente trabalhou em empresa, né? A gente tem assim, digamos assim, exemplos, né? Bem, aqui no centro onde eu trabalho, lá tem uma menina que trabalhava na recepção, muito eficiente, trabalhava demais. De repente a empresa, uma da prefeitura, ela é da IMA, né? Que é uma empresa de informática, a empresa resolveu tirar ela daí. Aí colocaram outra. Quem veio, coitado, sofreu as consequências. Por quê? Porque as pessoas queriam que aquela pessoa não saísse. Aí começaram a boicotar ela. Sim. Dizer, tudo que ela fazia, não teve esse acompanhamento, digamos assim, você vai ficar aqui, vamos supor, 15 dias, um mês, acompanhando ela, ver como é que faz. Não, nada disso. Sim. Só jogaram lá para dar errado, para a prefeitura saber que estava fazendo coisa errada. Então é justamente isso, né? Então, nós vemos aqui a história de Moisés aqui, é uma coisa que acontece diuturnamente na nossa vida, né? Sim. Muitas vezes, quando a gente não está focado, ontem, né? Mas como também questão de que nós estamos aprendendo na CC ontem, né? Sim, foi sim. uma coisa assim específica, entendeu? Sim. Eu fixei muito bem a palavra do Xana lá, mas falando sobre coisas que aconteceu. Eu sim. Com 352 anos de igreja. Na era dos dinossauros? Como as igrejas trabalhavam desse jeito, né? Não delegavam, justamente com esse medo. Eu não vou falar um milagre, mas não vou falar um santo. Sim. Eu conheço uma pessoa muito influenciada dentro da igreja que falou assim, que o negócio de célula era uma forma de você abrir uma célula, de repente as pessoas limpam a sua célula, aí você fala que sabe uma coisa, igual abrir uma igreja para mim, porque eu não tenho condição de fazer isso. Sim. E era justamente isso que eu fazia. Hoje, batalham para fazer a célula. Sim, exatamente. Porque medo de perder o controle. Né? E pelo contrário, por exemplo, dentro de uma abertura de célula, quanto treinamento não é feito, né? Se você líder, capacita, ensina, treina, né? Não tem que ter medo de perder o controle, né? Agora, se simplesmente
Você treinou, você não capacitou, aí você precisou e entregou na mão de qualquer jeito, aí você espera qualquer resultado também, né? Então, o princípio fundamental, ele falou, ninguém é indispensável. O segundo princípio que ele falou é o princípio do desapego, né? É o princípio do desapego. Ensine, treine, discipule e capacita. E o terceiro princípio, que acho que pra gente, os outros a gente já falou bastante, mas seria o terceiro é muito importante, é o princípio da não abdicação. É o também entrega demais. Entrega até aquilo que é você que tem que fazer, né? O pastor, ele delega muitas atribuições à liderança, mas tem coisas que só cabe ao pastor fazer. Então, ele coloca de não abdicar de responsabilidade. É o terceiro princípio e mais importante. Não delegar aos outros o que você não gosta de fazer sozinho também. Eu destaquei isso daqui, porque é aquilo que eu estava falando com você, né? A impressão que o liderado tem é que o líder só manda fazer aquilo que ele mesmo não quer fazer. Então, isso não pode acontecer, né? E aí ele coloca aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, acho que é o quarto ou quinto parágrafo. Eu determino quais são meus papéis dados por Deus e delego tudo que me distrai deles, para que eu possa me concentrar nos papéis que Deus me deu. Então, na verdade, quando eu delego, eu vou fazer com mais excelência ainda, né? Não estou delegando para eu ficar de boa, né? Eu estou delegando para aquilo que eu preciso fazer, fui chamado a fazer melhor ainda, né? E aí ele vai abordar sobre ordem e missão, e aqui a gente vai gastar um tempo também um pouquinho maior, porque é algo muito importante. Vocês entenderam a diferença de ordem e missão? Aqui, né? Quem deve vir primeiro? A ordem. A ordem deve preceder a missão. Então, ali, amparado no comecinho, até no que o Moisés, no versículo que o Moisés, que o Jetro aconselhou Moisés, né? O versículo 20, que é, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar. Então, o caminho em que deve andar é a ordem, né? E a obra que devem fazer, a missão. Então, saber o caminho em que deve andar vem primeiro e depois vem a missão. A ordem deve preceder a missão. Deixa eu ver aqui. Daí na página 94. Sobre a ordem e a missão. Tem 94 e 95, né? Vocês conseguem dar alguns exemplos aí, vocês que leram, né? Do que seria a ordem na nossa vida? E por que ela é tão importante na nossa liderança, a ordem? O que é a ordem? Dentro da nossa liderança, o que é a ordem? Exemplos. Você olha para dentro quando você fala aqui, né? Você está falando sobre, igual aqui nesse quadro, né? Sobre o que é ser, sobre a parte que te foca de dentro para fora, eu acho, né? Então ela fala da tua essência, ela fala do que é importante, né? Para depois você ver como aplicar isso na prática e colocar isso na caminhada, né? Então eu acho que é aquilo que a gente tem que olhar como país nesse momento. Sim, então é a minha essência. Então, o que é a minha essência? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Então, é o meu tempo de devocional, leitura da palavra, oração. Sem isso aqui, o líder não vai conseguir cumprir a missão, né? Então, nosso relacionamento com Deus, ele coloca aqui, ó, nossa caminhada em Deus, né?
A ordem, então, ela foca numa coisa importantíssima, que é o caráter. Quem eu sou, né? Quem eu sou em Cristo, né? Meu caráter está semelhante ao de Cristo, né? Quem eu sou? Focada na integridade, né? E ele fala muito sobre raízes. Onde estão as suas raízes? Então, onde estão as suas raízes? Né? Se as suas raízes forem superficiais, o fruto é ruim. Se as raízes forem profundas, o fruto é mais doce, o fruto é melhor, né? Então, a ordem é, para resumir, é o ser. E a missão é o fazer. Missão. É o fazer. Então, o ser vem antes do fazer. Porque se o ser não vem antes do fazer, aí dentro do fazer a gente vai, muitas vezes, desmoronar. Vai fazer, vai cansar, vai desistir, vai largar, vai fazer, às vezes, da forma errada, né? Então, aí é o nosso trabalho. Aí, aqui na missão, eu já preciso de competências, né? Porque tem dois grandes problemas, eu identifico. Muitas vezes há uma boa vontade, há um bom caráter, há um ser, mas eu não tenho competência para fazer aquilo. Então, eu tenho um bom caráter, eu tenho, né, eu tenho um caráter semelhante a Cristo, mas tem certas coisas, por exemplo, para eu cantar no louvor, eu tenho que saber cantar, né? Então, dentro da missão, eu vou ter que ter competência, né? Iniciativa dentro da missão é importante, que ele coloca na tabelinha. O que mais que é importante aí? Para a gente fazer um resumo disso aí, né? Já é baseado, olha já o desempenho dentro da missão, né? Então, ordem deve preceder a missão. A ordem é basada no ser, né? E aí, falando dentro do discipulado, né? Ele fala, a chave para o discipulado é permanecer em Cristo. Então, a gente precisa, acho que foi falado também muito ontem, né? A diferença entre informados e formados, transformados, né? Por muito tempo, né? Nunca invalidando, por exemplo, a exposição da palavra, a pregação, são tudo importantes. Mas, eu acho que eu já estou até entrando no capítulo 2, 2, ó. Já estou entrando no 2. Mas que ele fala sobre a aplicação, né? Então, não adianta a gente só ter conhecimento, né? A gente precisa realmente ter vida transformada. E ele fala, alinhamento radical implica discipulado radical. Então, permanecer em Cristo é a chave do discipulado. Ele fala, no finalzinho do 94, esse enraizamento espiritual e bíblico é a grande necessidade da igreja hoje. É somente caminhando nesse mandato que cumpriremos a missão. E ontem, né, foi falado dentro daqueles círculos que o discipulado ele é centrado em Cristo, né? Então, para a gente permanecer no discipulado, a gente precisa permanecer em Cristo. E aí ele coloca o exemplo da grande comissão, aqui ainda para a gente finalizar esse primeiro capítulo. Na grande comissão, a grande comissão é a missão. E por muito tempo, né, a igreja entendeu, ele coloca, né, de forma diferente, né, a grande comissão. Ele coloca aqui, ó, a grande comissão é a missão central da igreja, não o seu mandato, a sua ordem principal, né?
Ele coloca, antes de executar essa atribuição de Deus para cumprirmos nossa missão, devemos primeiro nos alinhar a Ele, cumprindo nosso mandato ou nossa ordem e o grande mandamento de amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força. Ele coloca, o alinhamento vem antes da atribuição. Então, dentro falando do discipulado e da grande comissão, então, a ordem, que por muitas vezes a gente entendeu, e por muitas vezes, então, é por isso que, eu tô pregando, e de fazer discípulos, eu tô indo. A gente achava que isso era o suficiente, né? Mas não é. A grande comissão é a missão. E eu só vou para a missão depois que eu cumpro, ou faço ela direito, quando eu cumpro primeiro a ordem. E a ordem, e não adianta, não dá para atravessar, não vai sair direito. A ordem é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E aí que a gente vai permanecer. Né? Que ele coloca até a chave de permanecer. A chave é permanecer em Cristo. Porque sem isso aqui, a gente desiste. Não tem jeito, não tem jeito. Então, por isso que amar a Deus é primeiro. Amar a Deus, realmente amar a Deus, né? Esse é o motivo por qual a gente cumpre a grande comissão. Ir e fazer discípulos. Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Então, essa é a ordem. Então, para finalizar esse capítulo, ele coloca, né? O chamado ao discipulado radical, na página 97. É primeiro um chamado para amar a Deus e permanecer nele. Somente quando estamos alinhados com Deus em amor, temos acesso aos recursos e ao poder de Deus por meio do Espírito de Deus para cumprir o seu propósito e para a glória dele. Então, não adianta só ir e fazer, né? A gente realmente precisa estar alinhado com o Senhor. A gente precisa desse poder, né? Não é pela nossa força, não é pelo nosso falar, pelo nosso jeito, né? Ele vai nos usar, mas é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá sabedoria na caminhada, né? E para isso a gente tem que estar num relacionamento com Ele, amando a Ele, não só, né, de falar, mas de todo o coração, alma, entendimento e força. Alguém queria fazer algum destaque diferente desse, ou algo que anotou também, desse capítulo 11? Algo que chamou a atenção a mais? Eu só queria colocar aqui, quando eu vi o título desse livro aqui, no jogo livro pela sua casa, sim, o tipo certo, daí eu fiquei pensando, poxa vida, será que tem tipo errado? Não é que porque tem um tipo certo para fazer discipulado, né? Agora, no desenvolver do livro, nas leituras, nos estudos, a gente vai percebendo que justamente isso vai se encaixando, né? Porque não é de qualquer jeito, é de qualquer forma. Sim. Como é que a gente vai trabalhar também com essa questão, por causa que o homem de Deus, Moisés, recebe ordem de um outro homem que provavelmente só era um cristão, mas não tinha tanta influência como ele, dá uma lição para ele que ele teve que pegar e... Né? Então, isso aí fica vendo o tempo certo, encaixando no lugar certo. Sim. Acho que até no capítulo ele conclui, né? Assim, né? Isso. Certo de discípulos, isso. Muda não seu mundo. Exatamente. Então, a gente tem que... Foi um tipo certo de discipulado, né? O discipulado era para eles, antes de mais nada, um relacionamento pessoal com Jesus, com seu primeiro amor e Senhor de suas vidas. Foi um tipo certo de discipulado, e naquele tipo certo de discipulado eles mudaram o seu mundo. É isso, gente. A gente realmente não se esquecer disso, né? Que primeiro a ordem, depois a missão. E a gente... por isso que
Técnicas é importante, métodos é importante, mas isso não faz discipulado. Então, não é, que estratégia usar. Começa primeiro dentro do seu quarto, dentro do seu interior. Começa ali, de maturidade, né? Que até o próximo capítulo vai falar da maturidade espiritual. Se não houver essa maturidade espiritual aqui, se não houver esse tratar do Senhor, e quando que a gente descobre, né? Se estamos caminhando bem? Se estamos maduros, se estamos amadurecendo. Como a gente descobre? Porque quando tudo vai bem, bom crente é fácil ser. A gente é manso, a gente tem domínio próprio, ama, ajuda as pessoas, né? Quando, né, que a minha maturidade ela é expressada? Tempestade. Quando eu tenho tempestade. Maravilhoso, faz bons marinheiros. É quando a gente é provado, quando a gente é testado, né? E aí não é fácil. E aí não é fácil, né? E aqui ele vai falar, nesse capítulo 12 agora, então, o objetivo da maturidade espiritual. E ele começa falando disso, né? Que não é a verdade que muda as pessoas, né? Porque tem essa frase, né? Muito comum. A verdade muda as pessoas. E ele coloca que não muda, porque é a verdade aplicada, né? E por isso que dentro do discipulado, o discipulado tem tantas aplicações. É algo que a gente tem dificuldade de fazer, né? A aplicação. Mas, pode falar. Me lembrou uma coisa que às vezes a gente vê muito, né? Muitos ateus são PhDs em teologia. Sim. Eles estudam para busca de como derrubar o que eles estão estudando. Sim. Então, qual é o foco? Isso, Sim. na verdade, vai determinar, né? Então, você saber, conhecer, Sim. se você não aplicar aquilo tudo, como o Silvio Pessoa, né? Ele estudou. Então, Sim. eu fiquei pensando muito nisso. Quantas vezes, né, pessoas PhDs em teologia conhecem a Bíblia muitas vezes muito melhor que a gente, o original no grego, conhece, Sim. e aquilo para ela é simplesmente para fundamentar o que ela não crê. Exatamente. Então, precisa dessa aplicação, é a chave. Por isso, dentro do discipulado, a gente fala tanto da necessidade de aplicação. E por isso que é tão fácil fazer um estudo bíblico, né? Responder perguntas, e isso é fácil. Agora, parar na quinta pergunta e fazer uma aplicação, como eu vou, né? Dentro dos estudos discipulados, geralmente a última pergunta é a aplicação. O que eu vou fazer com essa verdade? O que eu vou fazer com isso? Como eu vou aplicar? Gasta um tempo, né? Gasta um tempo. E depois disso, eu realmente também aplicar, né? E é somente o primeiro ponto aí, a primeira observação que ele faz, então, a verdade crida e aplicada é que leva à maturidade espiritual, né? Então, ele fala, a exposição bíblica ela é importante, mas se não aplicar, né, a gente vai de domingo em domingo, por isso que muita gente gosta de simplesmente ouvir pregações. Para ele tá tudo bem ele ouvir a pregação online, participar, né, de um culto online, não é que não tenha o seu benefício, longe disso. Mas é muito mais fácil eu estar na grande multidão, mas nem mais na grande multidão eu quero estar, nem mais presente dentro né, de todas as pessoas, junto com todas as pessoas dentro do culto eu quero estar. Agora eu já quero estar dentro da minha casa e só assistir a exposição bíblica, a pregação. Porque é mais fácil, né? Porque aonde vai apontar se eu tenho maturidade ou não? Os relacionamentos. Te libera da prestação de contas. Exatamente. Eu não preciso prestar contas para ninguém. Ninguém sabe se eu fui ou não fui na igreja, se eu estou muito tempo sem vir na igreja, se eu estou bem, se eu estou mal, se está tudo bem na minha casa, ninguém sabe de nada, né? Por isso é tão importante os espaços pequenos dentro da igreja, células, microgrupos de discipulado, onde realmente eu me permito, né? É a vulnerabilidade, onde eu me permito, né? As pessoas acessarem a minha vida, acessarem pontos que eu preciso crescer.
É um espaço discipulado, né? Os espaços discipulados é um espaço para crescimento intencional acelerado. Só que só vai acontecer se eu realmente me permitir ser, né? Expor, ser vulnerável e aplicar, né? E pedir que as pessoas me ajudem a aplicar, eu vencer um pecado que eu tenho, eu vencer uma dificuldade que eu tenho, né? Só que é o que eu falo lá dentro dos meus microgrupos. Se você entrar e sair, só responder essas perguntas e fingir que tá tudo bem, e não deixar ninguém acessar nada, nenhuma dificuldade de sua vida, nada vai mudar. Você tá aqui perdendo tempo, e não só perdendo seu tempo, fazendo os outros perderem tempo também, né? Se você não realmente não olhar para essas perguntas, as perguntas não são mais importantes. As perguntas só são, dentro do estudo discipulado, um roteiro para a gente ir, né? Um norte, um assunto para a gente trabalhar. Mas é para trabalhar questões mesmo internas ali, né? Quando a gente está trabalhando agora no modo dentro do evangelismo, por que eu não consigo evangelizar? É para trabalhar questões muito mais profundas, né? Se eu me permitir. A segunda coisa da maturidade espiritual é que ela não é automática. Ai, que bom seria, né? Então não é assim, batizei, estou um cristão maduro, gente. Entrei naquela água, saí pronto. E muita gente, e vocês têm que ter esse entendimento, não querem se batizar porque não se acham prontos. Vocês já ouviram isso? Já chamaram alguém para ir para o batismo? Vamos lá, vamos batizar. Não estou pronto. Tem uma pessoa que eu conheço, até que eu tenho convidado para ir na célula, desde que eu ainda estava na Manancial. E ela fala, ela vai todos os domingos na igreja, todos. E ela fala, eu falo muito com ela, mas ela não consegue largar o cigarro. E ela fala que enquanto ela não largar o cigarro, ela não se sente limpa para ser batizada. Sim. Então, simplesmente ela freou toda a vida porque ela não consegue trabalhar o vício dela. E porque o cigarro ele é um vício visível. Mas que outros pecados enraizados nós temos? Ocultos? Exatamente. Porque o cigarro, se ela bem, todo mundo sabe que ela fuma. E outros que muitas vezes, né? Mentiras, fofocas, né? A pessoa causa distensões, a pessoa que perde o controle. São pecados que a gente não vê. Eu só vê quando acontecer alguma coisa que aponte. Às vezes essa coisa não vai acontecer aqui na igreja, vai acontecer na minha casa, no meu trabalho, né? E então esse estar pronto, né? Não é assim. Então me converti. Tem gente que tem uma mudança radical, né? E isso pode acontecer, né? A pessoa tem um encontro com Cristo, a gente espera uma mudança radical. Tem pessoas que essa mudança radical é mais rápida, né? E tem pessoas que têm coisas que vão demorar mais tempo de mudar. Então, não é automático. Porém, uma coisa que eu achei muito interessante nesse curso que a gente fez, e que até foi um ponto que eu fiquei refletindo muito. Ela fala, né, da trajetória de filhinhos, e que muitas vezes a gente caminha na maturidade, e dá uma voltadinha, né? Você tem resquícios, você não sai. Eu me vi naquilo, falei, ai, essa minha semana foi tão difícil. E eu falei, acho que eu dei uma voltadinha em ser jovem aqui, viu? Mas é assim, então assim, e outra, às vezes você realmente se solidifica, mas você tem algo que ficou preso ali, igual ela fala do egocentrismo, né? Sim. E aí você fica, em alguns momentos você tá praticamente tudo aqui, mas a gente tem que vigiar se a gente tá largando coisa pra trás nesse processo. Ela falou, né, dos itens lá, para quem não estava no curso, né, de filho, aí você, filhinho, né, que seria a nossa fase de criança, passa para jovem, e depois pais. E tem os prés, né, que aí ela comenta que ainda não é nem filhinho, né? Tá nem no filhinho. E aí, mesmo você estando lá já no final, né, na maturidade, pais, às vezes a gente dá uns momentos de filhinhos. E aí, por isso que eu também falei, né, que a gente é onde a gente realmente é provado em alguma coisa e fala assim, não, eu ainda tenho que crescer nessa área. Processo contínuo, né? Exatamente. Cheguei aqui, exato. Não. E são vários desafios que a gente vai ter durante a vida, né? E
E tem coisas que vocês já podem, né? A Bia é mais novinha, mas tem coisas que hoje você fala, nossa, quando eu tinha a idade da Bia, se eu pensasse como hoje, eu não teria feito daquele jeito, né? Mas é a jornada, é a caminhada, né? É o processo. É o processo, é o processo. Quando era menino, eu pensava um menino. Fazer as coisas, menino. Fazer as coisas do menino. Mas ainda bem que é assim, dura você chegar. Na fase adulta e tem exato, esse é o disfuncional, é o disfuncional. Não, tem que largar a chupeta, a mamadeira, não dá pra chegar na vida adulta chupando chupeta, mamadeira, não dá. Essa semana eu fiquei orgulhosa de mim, depois eu falei, nossa, gente, já tô pecando. Pecado do orgulho. Porque o pessoal lá no trabalho, eu vou fazer 4 anos lá, em outubro, e aí o pessoal sempre me acha muito brava. Sim. Não, né? Todo mundo. Se você perguntar quem é Glícia lá no trabalho, ela é uma pessoa brava. E aí, essa semana, o coordenador falou assim, nossa, Glícia, 4 anos você aqui, né? Eu falei, ele falou... E ele falou assim, nossa, mas aquela impressão que a gente tinha que você é brava, a gente não tem mais. Eu falei, porque agora vocês me conhecem, né? Sim. E aí eu falei assim, não, mas é porque eu fui, né? A gente vai trabalhando algumas coisas. 4 anos, tem que amadurecer 4 anos, né? Esses 4 anos, alguma coisa tem que crescer, né? E aí eu falei assim, ai Jesus, estou tão orgulhosa. Aí depois eu falei, aqui, né? Aí vem uma prova que tira a gente daquilo. Aí eu falei, eu tava tão Deixa eu me orgulhosa. ajeitar aqui, porque, né? Isso não foi nada obra Se minha, situa, porque se eu não situa. sou nada disso. E aí eu falei, não sou nada disso não, tá tudo obra de Jesus. Aí ele falou, mas como assim obra de Jesus? Eu falei, daqui a pouco a gente Conversa. vai saber como é essa obra de Jesus, né? E aí a gente vai colocando algumas coisas. Eu falei, mas mesmo assim, Jesus, muito obrigada, porque eu sei que eu sou uma pessoa mais explosiva, né? Da minha personalidade, mas aí a gente vai trabalhando ela pra ela ficar mais calminha. E você falou uma coisa muito importante, que da minha personalidade. A gente tem um jeitão, cada um tem um temperamento, tem uma personalidade, né? Mas isso não justifica os nossos pecados. A gente tem facilidades de pecados dependendo do nosso temperamento. Então, se o meu temperamento é sanguíneo, eu tenho às vezes um temperamento ou colérico ser mais quente, mais explosivo. O pecado da raiva, da ira, ser mais fácil. Mas não significa que quem é de um temperamento mais frio tem outras áreas em que são áreas em que ele peca mais, né? Às vezes peca pela omissão, né? Não se posiciona, peca pela omissão. Às vezes mente para ficar bem, né? Cai no pecado da mentira, porque prefere não entrar em conflitos, não entrar em confrontos. Aí quem é mais sanguíneo já explode. Aí já peca pela ira, né? Pela raiva, né? Então a gente tem que cuidar cada temperamento. E ainda tem mais um detalhe, né? Porque eu ainda tô falando de temperamento, mas a gente sabe que ainda é muito enraizado na cultura brasileira sobre signo. A pessoa fala, é o meu signo é assim, eu sou ariana, eu sou leonina. Pelo amor de Deus, né? Lá comigo assim, minha coordenadora falou, a única virginiana que eu me dou bem com você. Porque, minha filha, eu tenho um negócio diferente. Eu falo que meu santo é diferente do de você, desse signo aí. Aí ela falou assim, eu falei, ai Jesus, minha filha, essa coisa. Se você não se dá bem com ninguém, se dá bem comigo, então... A gente justifica, a gente quer arrumar... Os outros não têm. A gente quer arrumar justificativas pro nosso pecado, né? Então, todo temperamento, toda pessoa, ela vai ter, por exemplo, um colérico, um sanguíneo, às vezes ele tem mais iniciativa, é o ponto forte dele, né? Mas também, às vezes, um colérico, ele atropela todo mundo, né? Ele tem um padrão muito alto de cobrança, e aí é onde ele pode ter uma área de fragilidade, né? Então, a maturidade não é automática, quem dera fosse. E olha só, Jesus nos deu um exemplo até disso, né, gente? Ele orou muito e fundamentou o seu ministério na palavra de Deus. Gente, Jesus orou muito, né? Antes de chamar os discípulos, ele passou uma noite orando. E a gente? Quem passou a noite orando aí? E não pediu reunião de oração. Que vergonha! Exatamente, né? Exatamente. Não teve nem ajuda. Não.
Que quem ia escolher era ele. Sim. Ele tinha que ser o... Sim, então Jesus, Deus, encarnado na Terra, teve a necessidade de estar em relacionamento com Deus através da oração. E a gente, né? Quanto que nós estamos orando? Tem duas situações com relação à oração, que eu acho que as duas são extremistas. A pessoa que só ora, ai, tô orando. É uma justificativa para ela não se posicionar, pô, mas tá orando e Deus nunca tá falando? O que você tem que fazer? Se posicionar e mudar? Né? Então você não está verdadeiramente orando, você está se lamuriando, você está jogando para Deus algo que você tem que fazer, que você tem que mudar, né? E Deus não, a palavra dele fala que não é homem para que minta. Então na palavra dele, ele fala com você. Na oração ele fala com você, e se ele está falando e você não está fazendo, isso aí não é bem uma oração. Estou chorando no colo de Deus só, né? Então, o que muito, muito ora e nada faz, e aquele que muito, muito faz e nada ora, né? São os dois extremos, que a gente pode sair fazendo na nossa força, na nossa escolha, do que a gente acha que tem que fazer. Mas vai dar errado. Se Jesus, que era Deus, passou uma noite orando, né? Então, ele é nosso exemplo disso. A maturidade, terceira observação, a maturidade espiritual não é medida isso foi falado ontem também, não é medida pelos dons espirituais, nem pelo serviço espiritual. Então a pessoa pode pregar muito bem, pode orar em línguas, pode ter manifestações, pode falar profecias e ainda não ter a maturidade espiritual, porque ela não é medida pelo que eu faço, pelo que eu, né, pelos dons e pelos dons espirituais e serviço espiritual. E isso traz muito engano dentro da igreja, né? Porque a gente vê alguém orando, né, mais autoridade, a gente já acha, né, que aquela pessoa automaticamente vai ser madura, e não necessariamente, às vezes dentro da casa dela tá tudo arrebentado, mas ele tem uma boa performance cristã, né? Então a gente mistura isso daí. E a quarta observação é: a maturidade espiritual precede a multiplicação espiritual. É a quarta observação, né? A maturidade espiritual precede a multiplicação espiritual. Ele fala, as duas coisas são importantes, né? Mas a maturidade precede a multiplicação. Então, se muitas vezes é um ponto a gente olhar, poxa, se eu não consigo multiplicar, onde que está precisando? Porque amadurecer mais na minha vida, né? Porque ele fala, né, de raízes profundas, né? Para a gente dar um bom fruto, a gente precisa de raízes profundas. Então, ele coloca, a qualidade do fruto é determinada pela profundidade da raiz. Então, se eu não estou conseguindo multiplicar, ou se eu não estou conseguindo, né, produzir bons frutos, eu tenho que olhar para onde estão as minhas raízes. Preciso aprofundar as minhas raízes em Deus. E aí, gente, dentro da nossa vida, né, a maturidade espiritual, ela é importantíssima e é diante das questões, diante dos relacionamentos, diante das dificuldades, é onde vai apontar as áreas que eu ainda preciso me posicionar, que eu preciso aprender, que eu preciso amadurecer, né? Então eu sempre falo, ninguém gosta de passar por problema, ninguém tá caçando, tem um problema aqui, vamos lá, né? Não, ninguém tá caçando, traz pra mim, pode vir, né? Não, sai, show problema, né? Mas a gente não tá atrás, mas ele aponta, né? Ele aponta o caminho, se a gente tá no caminho correto. E se a gente não tá, gente, a gente pede perdão pra Deus. Eu tive que pedir, Senhor, perdão, né? Eu não fui provada, não passei no teste de sexta-feira da minha vida. Pensa no dia caótico que foi sexta-feira. Não passei, Senhor, mas obrigada pela prova, me mostrou que eu não passei, eu tô precisando afundar um pouquinho mais as minhas raízes aqui, nesta área da minha vida, né? A quinta observação é que Oi. Só uma observação que eu achei muito interessante. Ele fala no parágrafo seguinte, né? Se enfatizarmos demais a multiplicação e subestimarmos a maturidade, colheremos o fruto da quantidade sem qualidade. Sim. Isso também a gente falou muito. Sim. Né? Então, qual a qualidade que a gente colhe, né? Sim. E a gente, se a gente quer colher, né, frutos que permanecem,
precisa ter raízes profundas, precisa ter essa maturidade, né? Que senão igual você estava falando, né? Os números são importantes, ele coloca lá o Edmund Chan, né? São importantes, mas adianta ter os números e não ter, né, a profundidade? Não tem. E aprofundar é mais demorado, porque envolve mudanças, né? E é um processo mais lento, então é muito mais fácil levantar frutos, né, mais superficiais, né? Quinta observação da maturidade espiritual é que a sua marca definidora é a semelhança de Cristo. Aqui é o padrão é alto. O ministério de Jesus é um ministério de altas exigências. E aqui que a gente precisa entender isso. Jesus, ele nunca baixou o padrão. Nem para o jovem rico, ele expôs o que era o padrão, né? Ele poderia falar assim, nossa, o jovem rico, ele pode abençoar o meu ministério aqui na Terra, né? Conveniência. Exatamente, né? Não tem esse olhar de que é o conveniente, né? Não, esse é o padrão, né? Ele não baixava o padrão. Então, a gente precisa aprender aí com Jesus e entender que ele quer o nosso crescimento. Ele quer a nossa maturidade. Ele não quer... Às vezes a gente olha para os nossos filhos e fala, nossa, mas tá crescendo rápido, fica pequenininho, tão bonitinho, pequenininho, né? Mas ninguém quer, na verdade, um filho pequeno pro resto da vida, né? A gente quer que eles cresçam. Agora eles sejam muito bonitinhos, né? Pequenininhos, mas a gente olha nas fotos antigas e fala, como era pico-titico. Eu olho pro Augusto agora, que já tá ficando mocinho, né? Eu falo, mas ainda tem carinha de bebê. Mas ainda tão bonitinho, filho. Mas a gente precisa que cresça. Se não crescer, é patológico, né? A criança que não cresce, o pai tem que levar lá no pediatra, ver o que está acontecendo. Por que não está crescendo? Está com hipotiroidismo, está com deficiência de vitaminas, está com deficiência do hormônio de crescimento. Vai investigar. Porque pode ser que na sua infância não tinha pediatra. Não, olha só. Nosso pediatra é Jesus. Deve ter ficado baixinho, né? Não teve pediatra. Na verdade, é a nossa genética mesmo, viu? A gente cresceu, sim. O quanto nossa genética determinou crescer, né? O nosso potencial de crescimento genético. Eu tenho um bom pediatra. É isso aí. E aí ele fala, né, as características da maturidade espiritual, que definem a maturidade espiritual. Primeiro é o amor, que é baseado ali em João 13:35. Deixa eu achar aqui o que ele falou, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor distingue nosso discipulado. E ele é uma evidência da maturidade espiritual. E, gente, aqui a gente está falando de amar quando pega no nosso calo. Porque amar, quando a pessoa faz aquilo que eu gosto, quando a gente conversa e dá risada, é fácil. Mas amar quando vacilou, hein? Vacilou comigo, hein? Não é fácil. É esse amor aqui. Amar no perdão, né? É amar quando tô precisando perdoar. Isso aí não é fácil, não. Segundo ponto da evidência, né, da característica definidora da maturidade espiritual é a consciência boa que ele coloca, né? Que é mais que uma consciência limpa. Não é, né, só, não, eu tô certo, eu tô errado. É fazer o bem que se deve fazer. Sem olhar a quem. Exatamente. Não, é além, né? É além. Então, esse fazer o bem que se deve fazer, né? E acho que o apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, esse não faço, né? E é difícil, é um grande desafio. Se o apóstolo Paulo tá falando isso, né? Imagina a gente, né? E essa consciência boa, ela te leva a ser bondoso e benigno. Exato. Né? Não só bondoso. Não só bondoso. Exatamente. E então é mais do que apenas estar certo ou estar errado, né? E ele deu uns exemplos bons aqui, né? Ele fala, não fiz nada errado, ou se fiz algo errado e me arrependi, pronto, tô com a consciência limpa, né? Então não é sobre isso, é mais do que isso, é fazer o bem que se deve fazer.
E uma fé sem hipocrisia, né? Que ele fala que é esse estilo de vida de santidade que a gente tem que buscar para que a gente não seja hipócrita, né? Que a gente realmente tenha essa fé genuína, sem hipocrisia, uma fé baseada na santidade de Deus, né? De que a gente busque ter essa vida santa. E não só que ela seja verdadeira, né, gente? A santidade é uma caminhada que a gente está, um processo em busca, né, constante. E ela que vai diferenciar aí. Então, uma fé sem hipocrisia, que ele coloca. Deixa eu ver. Ele fala, crescer em maturidade espiritual, tem um grifo aí na página 104. É adotar a palavra de Deus como nossa bússola constante para a vida e nosso código de conduta supremo. Então, não sei se foi John Wesley, vocês podem me corrigir, que falou que era um homem de um livro só. Não sei se foi. Mas tem um que fala... Não é que a gente não vai ler outros livros, gente, mas a palavra do Senhor, ele tem que ser o nosso norteador, né? Gente, rapidamente o capítulo 13... Ele vai falar de 7 conceitos equivocados sobre a grande comissão, né? E eu coloquei o não e o mas, né? Eu coloquei aqui da minha anotação. E aí ele coloca 7 pontos. Primeiro, perdendo o foco principal, não nós, mas Cristo. Então, a grande comissão, ela é baseada em Cristo, né? Toda autoridade me foi dada, né? É Cristo que dá essa autoridade. Então, a grande comissão é baseada em Cristo. Ele é o foco principal. O segundo ponto é perdendo a essência principal, né? Não mensagem para transmitir, mas vida para viver. Então, esse ponto aqui, ele é muito importante. Não é só transmitir uma mensagem, porque é fácil transmitir uma mensagem. Mas difícil é viver essa mensagem. Então, a grande comissão não é sobre transmitir uma mensagem, é sobre viver esta mensagem, né? Viver essa vida. E, na verdade, o viver a vida, ele transmite de a forma mensagem. mais eficiente. Com né? certeza. Você fala pro seu filho, não toma refrigerante, só toma suco com a coca de lata, o que ele vai fazer? Ele vai tomar, né? Sim. Terceiro ponto é perdendo o agente principal, não alguns missionários, mas todos. Então, alguns acham que a grande comissão é para os missionários, para os pastores, para pessoas que são líderes, né? Mas esse é um chamado para todos. Então, é mais um conceito equivocado, que é só para alguns, e não é. O quarto conceito equivocado é que não faça convertidos, mas faça discípulos, né? Então, não é para chamar um ide e fazei convertidos, mas é ide e fazei discípulos. Então, a pessoa se converte, mas ela tem que caminhar a maturidade. O que a gente vê? Muita gente que se converte e parou por aí. Então, fizemos convertidos, não fizemos discípulos, né? Então, depois da conversão, tem toda uma caminhada para percorrer e nós, como igreja, nós, como discipuladores, temos que dar esse apoio, né? Até a maturidade, até que ele faça o mesmo. É esse o caminho. E o quinto equívoco é perdendo a ênfase principal, não a maneira, mas a missão. Então, ele coloca, o teste para saber se estamos cumprindo a grande comissão não é você está indo, mas você está realmente fazendo discípulos, né? Então, esse é a grande questão. Porque só ir é fácil, fazer o discípulo é o grande desafio. Então, é isso, fazer discípulos cumpra isso, ele coloca. Sexto, perdendo o parâmetro principal, não números, mas obediência. E aí ele coloca, né? Às vezes a gente fica lá, quanto batizamos? Mas na verdade nossa pergunta tem que ser, né? Quantos discípulos ensinamos a obedecer a Cristo? E esse é o grande desafio, que vai começar pela gente. Se a gente não obedece, não tem como a gente dar frutos de filhos obedientes, né? Começa com a gente, ele coloca. Para ensinar obediência, devemos primeiro ser obedientes. E aqui, gente, é muito sutil, né? Essa questão da questão da obediência. Obediência e submissão, né? São 2 pontos muito importantes. Às vezes somos
bem obedientes, ou digamos, somos bons cumpridores de ordem, mas nosso coração está bem longe, né? E às vezes, então a gente erra nisso daí, a gente precisa obedecer, né? Sermos obedientes e sermos submissos para que a gente possa também atribuir isso, ensinar isso, dar frutos disso, né? E não só preocupados se batizamos ou não. E o 7 é perdendo a principal preocupação, não discipular, mas discipular as nações. E aí ele fala, né, que esse chamado ao discipulado é um chamado global, né? A gente, claro, a gente vai alcançar aqui primeiro, né, os nossos. Mas a visão da igreja tem que ser uma visão global, né? E aí nisso a gente vê que nós, igreja, estamos muito longe, né? Onde a gente só se preocupa com a nossa igreja, né? O nosso reino. Se vamos convidar para a nossa igreja, se a pessoa está vindo na nossa igreja, né? E enquanto nossa preocupação tem que ser em fazer discípulos, né? Em todas as nações. Ele fala, precisamos de novos olhos para ver que Deus tem o mundo em seu coração. E existe uma dimensão global e missiológica para fazer discípulos. Por isso que nós, como igreja, não vamos estar preocupados só com aqui, ó, só com o Campus Elício. A gente tem que estar se preocupado com a cidade de Campinas, né? Com todos os bairros. Tem que ser nossa preocupação. E para encerrar, então, 4 convicções sobre o discipulado. É uma ordem. É uma ordem do Senhor Jesus, não é uma opção. Ela é global missiológica. Ele mandou ir para todas as nações. Ela não é aqui no Campus Elísio só. Ela é um chamado para todos os crentes. Então não é só para quem tem chamado de missionário, pastor, evangelista. E gente, a vida toda. Não tem aposentadoria, tá? É até a volta de Cristo. É isso, gente. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum destaque? Não? Então vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta aula, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos confronta, e que teu Espírito Santo, ó Pai, fale aqui a cada coração de acordo com aquilo que precisamos ouvir, precisamos crescer, precisamos mudar. No nome de Jesus que oramos. Amém.